Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso que você pare por um momento, respira fundo, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é mais uma palavra de conforto genérica. O que eu vou te revelar agora é algo que está diretamente ligado à sua vida, à sua história, aos seus dias de luta, às suas noites de choro, às suas mãos calejadas de tanto trabalhar e ao seu coração que, mesmo cansado, nunca parou de fazer o bem. Você já parou para pensar que existe um momento na sua vida, um momento específico, talvez esquecido por você, talvez apagado pela correria do dia a dia, em que você fez algo por alguém sem esperar nada em troca? Um gesto simples. Talvez você tenha ajudado um estranho na rua. Talvez você tenha oferecido uma palavra de conforto para alguém que estava no fundo do poço. Talvez você tenha compartilhado o pouco que tinha com alguém que não tinha nada. E naquele momento você não sabia, absolutamente não sabia, o tamanho do que estava acontecendo. Você não sabia quem era aquela pessoa. Você não sabia o que aquele gesto seu representava nos planos eternos que eu já tinha traçado para a sua vida. Você agiu com o coração. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, falando diretamente com você, porque chegou a hora de você saber o que aconteceu depois daquele momento. Chegou a hora de você entender por que aquele gesto simples que você praticou está prestes a mudar completamente a sua história. Você sabia que existe uma lei no meu reino que poucos entendem? Uma lei que não foi escrita por homens, que não pode ser quebrada por circunstâncias, que não depende da economia do seu país, nem do saldo na sua conta bancária. É a lei da semeadura e da colheita. É a lei que diz que tudo o que você semeia, você colhe. Mas não apenas isso, você colhe multiplicado, amplificado, transformado. E o que você semeou naquele dia, naquele gesto que você já quase não se lembra, está crescendo, está amadurecendo, está prestes a chegar nas suas mãos de uma forma que vai te deixar sem palavras. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você tem carregado um peso que parece grande demais para os seus ombros. Eu sei que há dias em que você acorda e o primeiro pensamento que vem à sua mente é a preocupação, a conta que vence, o problema que não tem solução à vista, a situação que parece não ter saída. E mesmo assim, mesmo no meio de tudo isso, você nunca parou de ser quem você é. Você nunca parou de ajudar. Você nunca parou de amar. Você nunca parou de fazer o bem. E sabe o que isso significa? Significa que você é exatamente o tipo de pessoa que eu escolho para usar. Não os perfeitos, não os que têm tudo resolvido, mas os que, mesmo com o coração partido, ainda encontram força para estender a mão ao próximo. E foi exatamente isso que você fez. Sem saber, você salvou a vida de uma pessoa que o mundo chama de rica, de bem-sucedida, de poderosa. Uma pessoa que, por fora, parecia ter tudo, mas por dentro estava destruída. E você chegou no momento certo, da forma certa, e fez a coisa certa. E agora, essa pessoa está se preparando, em silêncio, nos bastidores que você não consegue ver, mas que eu vejo completamente. Ela está sendo movida por mim, ela está sendo guiada por mim, e o que ela está preparando para você vai além do que você consegue imaginar com a mente humana que você tem. Porque eu não faço coisas pela metade. Quando eu decido recompensar um filho meu, eu recompensando de uma forma que toda a sua família vai falar por gerações. Mas antes de te contar tudo isso, antes de te revelar cada detalhe do que está acontecendo nos bastidores da sua vida, eu quero que você faça uma coisa muito simples. Eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu estou pronto para receber. Porque essa declaração não é apenas palavras, é uma abertura, é um ato de fé,
É você dizendo para mim e para o universo inteiro que você acredita, que você está de portas abertas, que você está pronto para o que eu preparei para você. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso que você entenda desde o início dessa nossa conversa, porque se você entender isso, tudo o mais vai fazer sentido. Existe uma diferença enorme entre o mundo que os olhos humanos enxergam e o mundo que eu enxergo. Os olhos humanos veem o que está na superfície, veem o que aparece nas redes sociais, o que é aplaudido nas igrejas, o que é reconhecido nas rodas de amigos. Mas eu vejo o que está escondido. Eu vejo o que acontece nas sombras, no silêncio, na intimidade de um coração que age sem plateia. E é exatamente por isso que eu quero te dizer hoje, com toda a clareza do meu amor. Eu vi cada vez que você ajudou alguém e não contou para ninguém. Eu vi cada vez que você deu de si mesmo quando você mesmo estava precisando. Eu vi cada vez que você escolheu o bem quando teria todo o direito de escolher a amargura, o ressentimento, a indiferença. Eu vi, e não apenas vi, eu anotei, eu registrei. Eu gravei em pergaminhos que nunca se apagam, em livros que nunca se fecham, cada um desses momentos. Pensa comigo por um instante. Você lembra daquela vez? Pode ter sido há muito tempo. Pode ter sido recentemente. Pode ter sido um episódio tão cotidiano que você nem guardou na memória com atenção especial. Mas houve um momento, e eu sei exatamente qual é, em que você olhou para alguém e viu uma necessidade. E mesmo com tudo que você estava enfrentando, mesmo com as suas próprias batalhas travadas dentro do seu peito, você fez uma escolha simples, humana, linda. Você escolheu ajudar. Quero que você entenda o peso espiritual desse gesto. No momento em que você escolheu ajudar, você não estava apenas sendo uma boa pessoa. Você estava sendo instrumento de mim. Você estava sendo os meus braços, as minhas mãos, a minha voz naquele momento específico para aquela pessoa específica. E quando eu escolho alguém para ser meu instrumento, eu não faço isso por acaso. Eu faço isso porque eu conheço o coração dessa pessoa. Eu faço isso porque eu já vi o que essa pessoa é capaz de carregar, de suportar, de fazer, de construir. Existe um princípio que perpassa toda a Escritura Sagrada, que é o seguinte: eu testo antes de confiar. Abraão foi testado na questão do filho. Davi foi testado nos campos, apacentando ovelhas, enquanto os irmãos dele recebiam atenção. José foi testado na prisão antes de chegar ao palácio. E você também passou por testes. Testes que você nem sempre reconheceu como testes. Situações que pareciam apenas problemas, apenas dores, apenas perdas, mas eram testes. E sabe o que eu percebi enquanto te observava passar por cada um deles? Que mesmo nos seus momentos mais difíceis, você nunca perdeu a capacidade de se importar com o outro. Isso é raro, meu filho, minha filha. Isso é mais raro do que você imagina. O mundo está cheio de pessoas que, quando sofrem, fecham o coração. Quando são magoadas, erguem muros. Quando passam por necessidade, olham apenas para dentro de si mesmas. Mas você não. Você sofreu, e mesmo assim, olhou para o lado e viu que o outro também estava sofrendo. Você passou por necessidade, e mesmo assim,
abriu a mão para quem tinha menos. Você foi magoado e, mesmo assim, encontrou dentro de si a capacidade de sorrir para um estranho que precisava de um sorriso. E foi exatamente nesse estado de coração, esse coração aberto, esse coração que, mesmo ferido, continua generoso, que você praticou o gesto que estou falando, o gesto que salvou uma vida. Você não sabia que estava salvando uma vida. Você não sabia quem era aquela pessoa nos padrões do mundo. Talvez ela não estivesse com aparência de riqueza naquele momento. Talvez ela estivesse num momento de fragilidade, num momento em que todo o dinheiro do mundo não podia resolver o que ela estava enfrentando. E foi aí que você apareceu, sem saber, sem calcular, sem estratégia. Quero que você sinta o peso do que vou te dizer agora. Há pessoas no mundo que têm todo o recurso financeiro possível e imaginável, que têm redes de contatos poderosas, que têm influência e acesso a lugares que a maioria nunca vai entrar. E mesmo assim, num momento específico de crise, de vulnerabilidade, de desespero interior, o que elas precisam não é de mais dinheiro. O que elas precisam é de um ser humano real, genuíno, que as trate como gente, que as veja como alma e não como status, que ofereça algo que não tem preço, presença, cuidado, palavra verdadeira, gesto de amor. E você foi essa pessoa. Para alguém que o mundo considera poderosa, você foi a presença de mim. E isso, meu querido filho, minha querida filha, não fica sem resposta. Não no meu reino. Não nas leis que eu mesmo estabeleci desde a fundação da criação. O bem que você fez está registrado e a recompensa está a caminho. Não porque você merece no sentido humano da palavra merecer, mas porque eu sou um Deus de aliança. Porque quando eu faço uma promessa, eu cumpro. E eu prometi que o bem que você semeia, você colhe. Sempre, sem falha, sem exceção. Agora você talvez esteja se perguntando, mas por que demorou tanto? Por que eu fiz o bem e continuei passando por dificuldades? Por que a recompensa não veio imediatamente? E essa é uma pergunta legítima, uma pergunta honesta, e eu vou responder nos próximos capítulos com toda a clareza que você precisa. Mas antes disso, eu quero que você fixe uma coisa na sua mente e no seu coração. O fato de você ainda não ter visto a recompensa não significa que ela não existe. Significa que ela está sendo preparada. Significa que está no tempo certo. E o meu tempo, como você já deve saber, é sempre o melhor tempo. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você visualize algo comigo agora. Imagina um agricultor experiente, que conhece a terra como ninguém. Esse agricultor pega uma semente pequena, quase insignificante para os olhos de quem não entende de agricultura, e a planta na terra. Ele a enterra. A semente some de vista. O agricultor não vê mais a semente. E por dias, por semanas, parece que não aconteceu absolutamente nada. A terra está quieta. O chão está aparentemente estéril. Quem passa por ali e não entende o processo poderia até rir do agricultor. Você perdeu essa semente, ela foi embora, você jogou fora. Mas o agricultor sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Ele sabe que a semente está em processo. Ele sabe que a casca está rompendo. Ele sabe que as primeiras raízes estão se formando, buscando água, buscando nutrição, se firmando. E ele sabe que quando o broto finalmente aparecer, e ele vai aparecer, será o início de algo muito maior do que aquela semente pequena sugeria. É exatamente assim que funciona o bem que você fez. Você plantou naquele dia, naquele gesto, naquele momento de generosidade. E depois, silêncio. Pelo menos para os seus olhos humanos, parece silêncio. Parece que não aconteceu nada. Parece que o bem se perdeu no ar, que ninguém viu, que não adiantou. Mas, meu querido filho, minha querida filha, quero que você saiba com absoluta certeza, embaixo da terra, o processo está acontecendo.
E está acontecendo de uma forma mais profunda, mais intensa, mais abrangente do que você poderia imaginar. Porque as sementes que são plantadas no meu nome, as sementes de bondade genuína, de amor real, de generosidade que vem do coração, essas sementes não crescem apenas, elas se multiplicam. Não é uma planta que vai nascer da semente que você plantou. São muitas. São raízes que se espalham por debaixo da terra em direções que você nem conhece ainda. E quando o momento certo chegar, e ele está chegando, você vai ver brotando na sua vida não apenas aquilo que você semeou, mas muito mais do que você semeou. Lembra de como eu operei na vida de Ruth? Ruth era uma mulher estrangeira, viúva, sem recursos, sem futuro aparente. Mas ela tinha algo que não tinha preço: um coração leal, um espírito generoso, uma disposição para fazer o bem, mesmo quando o bem não garantia retorno imediato. Ela ficou ao lado de Noemi quando teria todo o direito de ir embora. Ela trabalhou nos campos catando respingos de colheita, o trabalho mais humilde, mais baixo na escala social daquele tempo, com dignidade e sem reclamar. E sabe o que aconteceu? Eu movi os olhos e o coração de Boaz na direção dela. Boaz, o homem mais poderoso daquela região, o homem de recursos, de influência, de caráter. E a vida de Ruth foi completamente transformada. Mas perceba algo importante na história de Ruth. Entre o momento em que ela fez o bem e o momento em que a recompensa chegou, houve um processo. Houve dias de trabalho duro, houve momentos em que a situação dela ainda parecia difícil, houve etapas, e foi em cada uma dessas etapas que eu estava trabalhando nos bastidores, preparando o terreno, movendo as peças, posicionando as pessoas certas nos lugares certos, para que no momento exato tudo se encaixasse de uma forma que só eu poderia orquestrar. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Enquanto você lê essas palavras, enquanto você assiste a esse vídeo, enquanto você vai vivendo o seu dia a dia, eu estou trabalhando. Estou movendo pessoas, estou preparando circunstâncias, estou abrindo portas que você ainda nem sabe que existem. Estou trabalhando no coração daquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa rica, aquela pessoa influente, aquela pessoa que você salvou sem saber. E estou preparando o coração dela para o momento em que ela vai à sua direção. Agora, eu quero que você entenda algo sobre a natureza das sementes de bondade. Quando você planta uma semente de maldade, ela cresce e dá frutos amargos que envenenam tudo ao redor. Mas quando você planta uma semente de bondade genuína, acontece algo diferente. Essa semente tem a capacidade de crescer além do esperado, de atingir lugares além do planejado, de produzir frutos além do imaginado. Por quê? Porque eu rego essa semente. Porque eu, que sou o Criador de tudo, o dono da terra, o Senhor da colheita, vejo essa semente e a cuido. E quando eu cuido de uma semente, ela não tem como não prosperar. Então, meu filho, minha filha, eu quero que você olhe para o que está acontecendo na sua vida agora com olhos diferentes. Talvez você esteja vendo escassez, mas eu estou vendo abundância em formação. Talvez você esteja vendo portas fechadas, mas eu estou vendo chaves sendo fabricadas. Talvez você esteja vendo atraso, mas eu estou vendo preparação. A semente que você plantou está em processo, e o processo está chegando ao fim. O broto está prestes a aparecer, e quando aparecer, vai ser impossível ignorar. Vai ser impossível não reconhecer que foi eu quem fiz. Porque quando a bênção chegar na sua vida, ela vai ser tão grande, tão inesperada, tão acima do que qualquer cálculo humano poderia prever, que todo mundo ao seu redor vai saber que foi obra do Senhor. Escreva nos comentários: minha semente já está dando fruto, meu querido filho, minha querida filha. Existe uma ilusão muito perigosa que o mundo tenta plantar na sua mente, e eu preciso destruir essa ilusão hoje,
agora, nesse momento. A ilusão é a seguinte, que as coisas acontecem por acaso, que as pessoas cruzam o seu caminho por coincidência, que os encontros da vida são aleatórios, sem propósito, sem direção, que você estava no lugar errado ou certo, simplesmente por sorte ou azar. Meu filho, minha filha, não existe acaso no meu reino. Não existe coincidência na minha economia. Cada encontro que acontece na sua vida foi planejado por mim com uma precisão que ultrapassa qualquer capacidade humana de cálculo. Cada pessoa que cruza o seu caminho, cruza porque eu a coloquei no seu caminho. Cada situação que se apresenta diante de você, se apresenta porque eu a permitiu. E quando eu permito um encontro, é porque eu já sei o que esse encontro vai produzir, tanto na vida da outra pessoa, quanto na sua. Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa rica, aquela pessoa que o mundo olha com admiração, ela não apareceu na sua vida por acidente. Eu a coloquei no seu caminho, e eu coloquei você no caminho dela. Não porque você era o mais capacitado, não porque você tinha mais recursos do que outros, não porque você era o mais qualificado segundo os padrões do mundo, mas porque você tinha o que ela precisava naquele momento específico, um coração genuíno, um gesto verdadeiro, uma presença que não tinha preço. Pensa em como eu agi na história de José. José foi vendido pelos próprios irmãos, um nível de traição que a maioria de nós nem consegue imaginar. Foi levado para o Egito como escravo, e lá ele passou por mais provações. E foi injustamente acusado, foi preso, foi esquecido. Mas em cada etapa dessa jornada que parecia descida, era na verdade eu que estava posicionando José para o destino que havia preparado para ele. Cada pessoa que entrou na vida de José naquele período, o capitão Potifar, a mulher de Potifar, o copeiro, o padeiro do faraó, o próprio faraó, cada um deles foi uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. E quando chegou o momento certo, quando a semente que José tinha semeado na sua fidelidade, na sua integridade, na sua perseverança, estava pronta para dar fruto, eu trouxe o copeiro do faraó à memória. Um detalhe, um fio que parecia perdido, e esse fio levou José do cárcere ao palácio, do esquecimento à liderança, da escravidão ao governo, em um dia, em um movimento que só eu poderia fazer. Isso não é história antiga que não tem nada a ver com você. Isso é o padrão que eu uso. Isso é a forma como eu opero. Está operando na sua vida agora mesmo. Aquela pessoa que você ajudou é o seu copeiro do faraó. É a peça que estava faltando. É o fio que parecia perdido, mas que eu nunca perdi de vista. E o momento em que esse fio vai ser puxado. O momento em que essa pessoa vai se lembrar do que você fez. Vai sentir o peso da gratidão que está no coração dela. Vai ser movida por mim a fazer algo por você. Esse momento está chegando. E quando eu digo que essa pessoa está secretamente se preparando para te recompensar, eu não estou usando linguagem figurada. Eu estou te dizendo literalmente o que está acontecendo. Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, enquanto você vai vivendo a sua rotina, há algo sendo movido no coração dessa pessoa. Há uma memória que está surgindo. Há uma consciência de que ela deve algo a você, não no sentido mesquinho de dívida financeira, mas no sentido mais profundo de que a sua vida foi tocada pelo que você fez, e isso exige uma resposta. Eu sou o Deus que move corações. Eu abro e fecho portas. Eu inclino o coração dos reis como inclino cursos de água. E se eu posso inclinar o coração de um rei, imagine o que eu posso fazer com o coração de alguém que já tem gratidão por você guardada dentro do peito. Imagine o que acontece quando eu toco esse coração e digo, é hora. É hora de você ir ao encontro daquele filho meu, daquela filha minha, que foi meus braços para você quando você mais precisava. Quero que você também entenda outra dimensão desse princípio.
Aquela pessoa saiu do seu campo de visão. Talvez você nem saiba onde ela está hoje. Talvez tenham se separado de formas que pareceram definitivas. Mas eu sei onde ela está. E a distância física não é obstáculo para o que eu estou fazendo. Eu opero além da geografia. Eu opero além do tempo. Eu opero além das circunstâncias que parecem separar as pessoas. E quando eu decidir que é hora de reconectar os fios, eles serão reconectados de uma maneira que vai te deixar sem palavras. De uma maneira que vai te fazer chorar de gratidão. De uma maneira que vai confirmar, de uma vez por todas, que eu nunca te abandonei, que eu sempre estive trabalhando, que eu sempre estive no controle. Meu amado filho, minha amada filha, quero abrir para você hoje algo que pouquíssimas pessoas entendem. Quero te levar por um instante para os bastidores do que acontece no reino espiritual, quando um filho meu pratica um ato de bondade genuína, sem calcular, sem esperar retorno, sem colocar no planejamento a pergunta: o que eu ganho com isso? Porque existe uma diferença enorme entre fazer o bem para ser visto, para ser reconhecido, para construir uma imagem, e fazer o bem porque o coração transborda amor e não consegue agir de outra forma. Eu conheço essa diferença melhor do que ninguém. Eu vejo a motivação, não apenas a ação. Eu ouço o que o coração diz, não apenas o que os lábios falam. E quando eu vejo um filho meu agindo com amor genuíno, sem agenda, sem cálculo, acontece algo extraordinário nos bastidores do céu. Primeiro, eu envio anjos. Isso não é metáfora. Isso é realidade espiritual. Quando você pratica um ato de bondade genuína, eu encarrego anjos de te guardar, de te proteger, de preparar o caminho pela sua frente. Aqueles problemas que poderiam ter chegado à sua vida e não chegaram. Aqueles acidentes que não aconteceram. Aquelas situações que pareciam inevitáveis e de repente se resolveram. Foram os meus anjos trabalhando como resposta à bondade que você semeou. Segundo, eu abro livros. Nos bastidores do céu, há registros. E quando um filho meu pratica um ato de amor genuíno, esse ato é registrado, é marcado, é lembrado. E chegará o dia em que esses livros serão consultados, não apenas no julgamento final, mas aqui e agora, nessa vida, e a recompensa correspondente ao que foi registrado será enviada. Porque eu sou um Deus de justiça, e a minha justiça não opera apenas em punição. Ela opera também em recompensa, em abundante, exagerada, transbordante recompensa. Terceiro, eu trabalho nas circunstâncias. Quando você planta bondade, eu começo a reorganizar as circunstâncias da sua vida para que a colheita possa chegar. Isso significa que situações que pareciam obstáculos começam a se mover. Pessoas que estavam no lugar errado começam a sair. Pessoas que precisam estar no lugar certo começam a ser posicionadas. Oportunidades que estavam adormecidas começam a despertar. Tudo isso acontece nos bastidores, invisível para os olhos humanos, mas absolutamente real na dimensão espiritual. E tem mais. Quando você age com amor sem esperar retorno, você quebra uma das forças mais destrutivas que existem no mundo espiritual, a força da transação. O mundo funciona em transações. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu faço isso, você me deve aquilo. Tudo calculado, tudo medido, tudo pesado. Mas o amor genuíno, o amor que não espera retorno, quebra esse padrão. E quando esse padrão é quebrado, algo do céu invade a terra. Algo que não obedece às regras humanas. Algo que não pode ser explicado pela lógica do mundo. Lembra de quando Pedro estava no barco e jogou as redes a noite toda e não pescou nada? Ele tinha experiência. Ele conhecia o mar. Ele tinha feito tudo o que humanamente deveria ser feito. E não deu resultado. Aí eu cheguei e disse, joga a rede do outro lado. Uma instrução simples que não fazia sentido para a lógica humana. Ele poderia ter argumentado,
Poderia ter explicado que já tinha tentado, mas ele obedeceu. E sabe o que aconteceu? A rede ficou tão cheia de peixe que eles não conseguiam puxar sozinhos. Tiveram que chamar o outro barco. E ainda assim, as redes ameaçavam se romper de tão cheia que estavam. Isso é o que acontece quando eu entro numa situação. Isso é o que acontece quando as recompensas do reino começam a chegar. Não vem um peixinho, não vem uma renda pequena, não vem uma melhora tímida. Vem tanto que você precisa de ajuda para carregar. Vem tanto que você fica impressionado com a generosidade de mim. Vem tanto que você não tem como não reconhecer que foi sobrenatural. Escreva nos comentários: eu creio nos bastidores de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te falar sobre a recompensa. E eu quero fazer isso com calma, com cuidado, com detalhes, porque você precisa entender não apenas que a recompensa está vindo, mas o que ela representa, como ela vai chegar, e o que você precisa fazer para recebê-la de braços abertos. Primeiro, preciso que você entenda algo sobre a natureza das recompensas do meu reino. Elas raramente chegam da forma que você espera. Isso não é para te confundir. Isso é para te libertar da armadilha de ficar esperando a bênção num formato específico, enquanto ela já está chegando num formato diferente e você não está reconhecendo. A história da Bíblia é cheia de pessoas que estavam esperando a bênção de uma forma e ela chegou de outra. E os que souberam reconhecer, os que tinham olhos espirituais abertos, foram os que conseguiram receber. Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa rica, influente, poderosa segundo os padrões do mundo, ela está sendo movida nos bastidores por mim, e o que ela está preparando para você vai além de uma simples gratidão verbal. Não é apenas um obrigado, não é apenas um reconhecimento público. O que está sendo preparado é concreto, é real, é tangível. É o tipo de coisa que vai mudar a sua situação financeira de forma que você não vai mais voltar para o lugar onde você estava. Porque é assim que eu opero. Quando eu decido abençoar, eu abençoo de forma completa. Quando eu decido restaurar, eu restauro tudo o que foi perdido e ainda acrescento. Quando eu decido recompensar, eu não faço uma recompensa tímida, calculada, mínima. Eu faço uma recompensa que reflete o tamanho do meu amor por você. E o meu amor por você, meu filho, minha filha, não tem tamanho, não tem limite, não tem fim. Agora, quero que você entenda o secretamente dessa mensagem. Quando eu digo que essa pessoa está secretamente se preparando para te recompensar, significa que ela está fazendo isso de formas que você não está vendo. Talvez ela esteja falando do seu nome em reuniões que você não está. Talvez ela esteja abrindo portas em lugares que você nem sabe que existem. Talvez ela esteja conversando com pessoas que têm o poder de mudar a sua trajetória. Talvez ela esteja preparando algo material, algo concreto, algo que vai aparecer na sua vida de repente, como um presente que você não esperava. E tem uma razão pela qual está acontecendo em segredo. Eu prefiro que as bênçãos cheguem dessa forma, porque isso confunde o inimigo. Quando o diabo está de olho na sua vida, tentando bloquear o que eu preparei para você, às vezes eu trabalho de forma tão silenciosa, tão nos bastidores, que quando a bênção chegar, o inimigo não terá tido tempo de se organizar para impedir. A bênção vai chegar antes que qualquer força contrária possa reagir. Mas tem outro aspecto que quero te mostrar. Há uma preparação que está acontecendo não apenas nessa pessoa que vai te recompensar. Há uma preparação que está acontecendo em você. Porque quando uma bênção grande chega para alguém que não foi preparado, ela pode destruir em vez de construir. O dinheiro que chega sem maturidade pode ir embora mais rápido do que chegou. A oportunidade que aparece para alguém que não está pronto pode se transformar em armadilha em vez de bênção. Por isso, eu preparo primeiro.
Por isso, eu processo primeiro. E tudo o que você passou, as dificuldades, as esperas, as lutas, as noites sem dormir, os momentos em que você chorou no escuro pedindo socorro, tudo isso não foi punição. Foi preparação. Foi eu te moldando, te formando, te tornando forte o suficiente para carregar o peso do que está vindo. Porque o que está vindo para você não é leve. O que está vindo para você tem substância. E eu precisei te preparar para que quando chegasse, você não caísse embaixo, mas se levantasse com autoridade e soubesse administrar, gerenciar, multiplicar. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, essa é uma das perguntas que mais ecoa dentro dos corações dos meus filhos. E é uma pergunta que merece uma resposta honesta, profunda, direta. Por quê? Porque Deus, que tem todo o poder, que tem toda a riqueza, que controla tudo, por que permite que um filho seu passe por necessidade? Por que permite que alguém que faz o bem, que ama, que serve, que é fiel, continue passando por aperto? Porque a bênção demora. Eu vou responder essa pergunta com todo o amor e toda a clareza que você precisa. E a primeira coisa que quero te dizer é: a necessidade que você passou nunca foi descuido meu, nunca foi abandono, nunca foi punição, foi permissão deliberada, com propósito, com destino certo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando eu permito que você passe por necessidade, eu não estou virando as costas para você. Eu estou do seu lado, sentindo cada dor com você, sendo tocado por cada lágrima sua. Mas eu enxergo além do momento presente, eu enxergo o destino. E às vezes, para que você chegue aonde eu quero te levar, o caminho passa por um vale antes de chegar à montanha. Vou te dar um exemplo concreto. O aço, o material mais resistente que existe, não nasce resistente. Ele precisa passar pelo fogo. E não um fogo brando, confortável, suave. Um fogo intenso, que queima tudo que é impureza, tudo que é fraqueza, tudo que não tem substância. É o fogo que torna o aço, aço. É o processo que dá ao material a capacidade de suportar pressão que nenhum outro material suportaria. Você passou pelo fogo. Você sabe o que é pressão. Você sabe o que é acordar sem saber como vai resolver. Você sabe o que é olhar para a sua conta e sentir um aperto no peito. E sabe o que todo esse processo fez em você. Tornou você aço. Tornou você capaz de suportar o que está vindo. Porque o que está vindo tem peso. E apenas alguém que foi forjado no fogo é capaz de carregá-lo com equilíbrio. Há um segundo motivo pelo qual eu permiti o processo da necessidade. A humildade. Um dos maiores perigos de uma bênção grande que chega para alguém que nunca conheceu escassez é a arrogância. A sensação de que foi por mérito próprio. A perda da dependência de mim. A esquecença de onde vieram as forças. Mas quando alguém que passou pela necessidade recebe a abundância, esse alguém sabe. Sabe de onde veio. Sabe que não foi por conta própria. Sabe que foi eu. E essa consciência é o que garante que a bênção se multiplique em vez de se dissipar. Davi é um exemplo perfeito disso. Antes de ser rei, Davi era pastor. Antes do palácio, eram os campos. Antes da coroa, eram anos fugindo de Saul pelas montanhas, escondido em cavernas, rodeado de homens desesperados.
E foi nesse processo duro, doloroso, humilhante, que Davi foi formado como rei. Não em escolas de liderança, não em academia, no campo de batalha da vida real, onde cada decisão tinha consequência, onde cada dia exigia dependência de mim. E quando Davi se tornou rei, ele sabia que o trono era meu, não dele. Ele sabia que a vitória era minha, não dele. E essa consciência é o que fez de Davi um homem segundo o meu coração. Não a perfeição dele, porque Davi errou muito, mas o coração dele. O coração que sempre voltava para mim. O coração que, mesmo no erro, sabia de onde precisava vir a restauração. Eu olho para você, meu filho, minha filha, e vejo o mesmo em você. Vejo um coração que, mesmo nas dificuldades, não me esqueceu. Vejo um espírito que, mesmo cansado, continuou buscando a mim. Isso me diz que você está pronto, pronto para o que vem, pronto para carregar o que eu preparou, pronto para receber sem se perder, pronto para ser abençoado e continuar sendo quem você é. A necessidade foi a escola, e você se formou. E agora é a hora da colheita. Escreva nos comentários: eu fui formado pelo processo e estou pronto. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você preste muita atenção ao que vou te dizer agora, porque isso é possivelmente a coisa mais importante que você vai ouvir nesse vídeo. Enquanto você está aqui, assistindo, talvez sentindo o peso dos desafios que ainda não se resolveram, talvez ainda carregando dúvidas sobre se as coisas vão realmente mudar, há um movimento acontecendo, um movimento que você não está vendo. Um movimento silencioso, estratégico, preciso, que está ocorrendo nos bastidores da sua vida, nos corredores do reino, nas mentes e corações das pessoas que eu já escolhi para fazer parte da sua história de virada. Quero que você entenda o que significa quando eu digo movimento silencioso. No mundo humano, as coisas que fazem barulho são as que chamam atenção. Os problemas fazem barulho, as crises fazem barulho, os inimigos fazem barulho, mas as soluções que vêm de mim, as bênçãos que eu preparo, os milagres que eu orquestro, esses costumam chegar em silêncio. Chegam discretamente, chegam de um jeito que de repente você olha e pensa: quando isso aconteceu? De onde isso veio? E isso confunde muita gente. As pessoas ficam olhando para o barulho, para os problemas, para as pressões, para o que parece ruim, e não percebem que nos momentos de maior barulho é exatamente quando eu estou mais ativo no silêncio, trabalhando, movendo, preparando. Como um cirurgião que trabalha com precisão absoluta enquanto o paciente está inconsciente, eu trabalho com precisão absoluta enquanto as circunstâncias da sua vida ainda parecem estar no mesmo lugar. Agora, deixa eu te mostrar alguns desses movimentos silenciosos que estão acontecendo a seu favor agora mesmo. O primeiro movimento: eu estou abrindo portas de favor. Há pessoas que estão sendo inclinadas em sua direção sem que elas mesmas entendam completamente por quê. Há homens e mulheres que de repente estão pensando em você, que de repente sentem que precisam entrar em contato, que de repente lembram do seu nome numa conversa importante. Isso não é coincidência. Sou eu inclinando o favor dessas pessoas na sua direção, preparando o terreno para o encontro que vai mudar a sua história. O segundo movimento: eu estou desarticulando o que te atrasava. Obstáculos que você nem sabe que existiam estão sendo removidos. Bloqueios espirituais, barreiras que o inimigo havia construído, situações que pareciam paredes, eu estou derrubando. Não sempre de forma dramática e barulhenta, às vezes de forma tão sutil que só depois, olhando para trás, você vai ver a diferença entre onde estava e onde chegou. O terceiro movimento: eu estou acelerando o tempo.
Aquele processo que você achava que ia demorar anos, eu tenho a capacidade de acelerar, como eu fiz com José, que poderia ter passado décadas no processo, mas que de um dia para o outro foi do cárcere ao palácio. Como eu fiz com Esther, que de repente foi elevada à posição de rainha num tempo que ninguém poderia prever. Eu posso comprimir décadas em dias quando o momento certo chega, e o seu momento está chegando. O quarto movimento. Eu estou trabalhando naquela pessoa específica, aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa rica, aquela pessoa poderosa. Eu estou trabalhando no coração dela agora mesmo. Estou lembrando ela do que você fez. Estou criando em ela um senso de urgência, uma sensação de que precisa agir, de que não pode mais adiar. Estou movendo sentimentos dentro dela que ela mesma não consegue explicar completamente. Aquela sensação de que algo precisa ser feito, de que há uma dívida de gratidão que precisa ser honrada, de que chegou a hora de ela retribuir o que recebeu. Esses movimentos não estão na sua imaginação. Esses movimentos são reais. E eles são mais poderosos do que qualquer coisa que você poderia fazer por conta própria para mudar a sua situação. Porque quando eu me movo, as montanhas se movem. Quando eu decreto, o impossível se torna possível. E eu já decretei sobre a sua vida. Já decreto sobre o seu futuro. E o que eu decreto, nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra pode cancelar. Mas quero que você faça algo enquanto esse movimento está acontecendo. Permaneça em posição de fé. Não corra na frente. Não tente forçar a porta com a sua própria força. Não se desespere quando os dias passam e você ainda não vê. Permaneça, ore, confie e continue sendo quem você é. Porque é exatamente por ser quem você é que você está sendo abençoado. Meu amado filho, minha amada filha, até aqui te falei sobre o que eu estou fazendo. Agora preciso te falar sobre o que você precisa fazer, porque a espera não é passividade. A espera não é sentar de braços cruzados esperando o milagre cair do céu. A espera é um período ativo, um período de posicionamento, um período em que você tem responsabilidades específicas que, se cumpridas, vão acelerar o que eu já estou fazendo. E, se negligenciadas, podem criar obstáculos desnecessários para o que está vindo. A primeira coisa que eu preciso que você faça é guarde o seu coração. Eu sei que a espera cansa. Eu sei que os dias longos em que nada parece mudar podem criar espaço para pensamentos que não deveriam estar lá. Pensamentos de amargura, pensamentos de dúvida, pensamentos de comparação. Ver o outro prosperando e se perguntar, por que não eu? Esses pensamentos são armadilhas. São iscas que o inimigo coloca exatamente nos momentos em que você está mais próximo da virada. Porque o inimigo sabe o que está vindo para você. Ele vê o movimento que eu estou fazendo. E a única coisa que ele pode tentar fazer, porque ele não pode parar o que eu estou movendo, é te colocar em um estado de coração que faça você perder a posição. Se ele conseguir que você entre em amargura, você perde a posição. Se ele conseguir que você entre em descrença total, você perde a posição. Se ele conseguir que você se feche, que você pare de agir com bondade, que você se torne uma pessoa diferente daquela que eu escolhi para abendar, ele consegue criar interferência no canal da bênção. Por isso, eu te digo, guarda o coração. Com toda diligência, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mantenha o coração mole, sensível, aberto, grato. Mantenha a gratidão mesmo antes da bênção chegar. Gratidão pela sua saúde, pelo seu fôlego, pela sua família, pelo que você já tem. A gratidão cria um ambiente espiritual propício para a bênção habitar. A reclamação cria o ambiente oposto. A segunda coisa que eu preciso que você faça, continue fazendo o bem. Não pare. Não diminua. Não comece a calcular antes de cada gesto de bondade. Continue sendo a pessoa que você é.
Continue com o coração aberto. Continue ajudando onde você pode ajudar. Continue sorrindo para o que está embaixo. Continue orando por quem está em dificuldade. Continue sendo o meu instrumento no lugar onde você está. Por quê? Porque a semente que você já plantou está em processo. Mas isso não significa que você pare de plantar. O agricultor não para de plantar porque já tem sementes na terra. Ele continua plantando, porque quanto mais ele planta, mais ele vai colher. E quanto mais você semeia bondade nessa fase de espera, mais você está multiplicando a colheita que está por vir. A terceira coisa, cuide da sua fé de forma prática. Fé não é apenas sentimento. Fé também é ação. Fé é você se comportar como se o que eu prometi já estivesse cumprido, mesmo quando você ainda não vê. Fé é você fazer planos para o futuro que eu te prometeu, mesmo quando o presente ainda parece difícil. Fé é você falar de bênção, de prosperidade, de provisão, de milagre, não como ilusão, mas como certeza antecipada. Isso não é negação da realidade. Você pode olhar para o que existe agora e reconhecer que é difícil, mas ao mesmo tempo você pode abrir espaço no seu coração e na sua fala para o que eu disse que vai existir. As duas coisas podem coexistir. Você pode dizer, hoje está difícil, mas eu sei que Deus está trabalhando e que a minha história não termina aqui. Isso é fé adulta, isso é fé madura, isso é a fé que move montanhas. A quarta coisa, cuide de você mesmo, cuide da sua saúde, cuide do seu descanso, cuide das suas relações, porque quando a bênção chegar, você precisa estar em condições de recebê-la. Se você entrar em colapso físico ou emocional antes da virada, você pode estar presente na hora do milagre, mas não ter forças para aproveitá-lo. Por isso, eu me importo com o seu descanso. Por isso, eu me importo com o seu cuidado pessoal. Por isso eu te digo, você não está sendo egoísta quando cuida de si mesmo. Você está se mantendo em condições de cumprir o propósito que eu tenho para você. Escreva nos comentários. Eu estou pronto e em posição para receber meu querido filho, minha querida filha. Quero te dar agora algo muito concreto e muito prático. Quero te mostrar os sinais. Os sinais que eu já estou enviando para a sua vida de que a virada está próxima. Porque eu nunca faço uma grande mudança sem antes enviar avisos, sem antes mandar sinais, sem antes dar indicadores para os meus filhos que têm olhos de ver. E os que têm olhos de ver, os que estão atentos, os que não estão tão absortos pela dor do momento que conseguem levantar a cabeça e olhar ao redor, esses conseguem perceber os sinais. E quando você percebe os sinais, quando você os reconhece como eu, a sua fé se fortalece. Você sai do modo de desespero e entra no modo de expectativa. E expectativa é uma postura completamente diferente. Expectativa é você em pé, de olhos abertos, pronto para o que está chegando. Primeiro sinal, você está recebendo mensagens como esta. Isso não é coincidência. O fato de você ter chegado até esse vídeo hoje, o fato de você estar aqui ouvindo essas palavras, não é acidente. Eu movo pessoas em direção ao que elas precisam no momento certo. E eu te movi na direção desse conteúdo porque você precisava ouvir isso hoje. Precisava ser lembrado de que eu sei o que você fez. Precisava ser lembrado de que a recompensa está vindo. E o fato de que você está aqui é, em si mesmo, um sinal de que algo está se movendo. Segundo sinal, você está sonhando mais. Seus sonhos noturnos estão mais vívidos, mais intensos, mais carregados de significado? Isso é, eu falando contigo, nas horas em que a sua mente consciente está quieta e o seu espírito está mais aberto para receber. Eu falo através de sonhos, sempre falei. Falei com José através de sonhos. Falei com o próprio José, pai de Jesus, através de sonhos. Falei com Daniel através de sonhos. E se você está sonhando com mudança, com novos lugares, com provisão, com pessoas importantes entrando na sua vida, presta atenção, sou eu te preparando. Terceiro sinal,
Você está sentindo uma inquietação positiva, não a inquietação do medo, do desespero, da ansiedade que paralisa, mas uma inquietação diferente, uma sensação de que algo está prestes a acontecer, uma antecipação que você não consegue explicar completamente, uma certeza interior de que os próximos dias vão ser diferentes. Essa inquietação é o seu espírito reconhecendo o movimento que o seu olho ainda não pode ver. Honra essa sensação. Ela é real. Quarto sinal. Coisas pequenas estão começando a se resolver. Às vezes, antes de um grande milagre, eu envio pequenos sinais, pequenas resoluções, pequenas vitórias, pequenas provisões que chegam de lugares inesperados. Uma conta que se resolve de forma inesperada. Uma oportunidade pequena que aparece do nada. Uma palavra de encorajamento que chega na hora certa, de uma pessoa que você não esperava. Esses não são eventos aleatórios. São eu, aquecendo o motor, preparando o terreno, testando a sua resposta diante de provisões pequenas antes de enviar a grande. Quinto sinal. Sua resistência está aumentando. Você está percebendo que consegue aguentar mais? Que situações que antes te derrubavam, agora você enfrenta de pé? Que você ainda sente o peso, mas não está sendo esmagado por ele? Isso é fortalecimento interior. É eu te preparando para o peso da bênção. Porque bênção também tem peso. Responsabilidade tem peso. Propósito tem peso. E eu preciso que você seja forte o suficiente para carregar o que está vindo. Sexto sinal. Você está pensando mais em ajudar os outros. Em vez de estar fechado apenas na sua própria dificuldade, você está sentindo vontade de contribuir, de fazer algo pelo próximo, de ser um ponto de bênção para alguém ao seu redor. Isso é a graça de Deus operando em você. É eu expandindo o seu coração para o tamanho da bênção que está vindo. Porque quem vai receber muito precisa ter um coração grande. E eu estou expandindo o seu. Se você está reconhecendo algum desses sinais na sua vida, e tenho certeza de que você está, então saiba, você está na véspera. Você está na véspera da sua virada. E as vésperas são os momentos mais importantes, mais delicados, mais sagrados. É na véspera que a fé é mais necessária. É na véspera que a resistência é mais tentada. E é na véspera que quem persevera recebe o que foi prometido. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final dessa mensagem. E quero que você entenda que este capítulo não é um encerramento, é um começo. É o início de um novo capítulo da sua vida. O capítulo da recompensa, o capítulo da colheita, o capítulo em que tudo o que foi semeado começa a aparecer de forma visível, tangível e inegável. Quero começar esse capítulo falando sobre o poder de uma declaração. Você sabe o que é uma declaração? No mundo jurídico, uma declaração é um ato que muda a realidade legal de algo. É um documento que estabelece um novo status, que diz, a partir daqui, as coisas são diferentes. A partir daqui, há uma nova realidade estabelecida. E no mundo espiritual, funciona de forma similar. Quando eu faço uma declaração sobre a vida de um filho meu, essa declaração tem poder. Ela estabelece uma nova realidade espiritual, que com o tempo se manifesta na realidade física. E hoje, nesse momento, eu estou fazendo uma declaração sobre a sua vida. Quero que você ouça com cada átomo do seu ser. Quero que você receba essas palavras não apenas no seu intelecto, mas no fundo do seu espírito, no lugar mais profundo da sua alma, onde as verdades eternas se alojam e mudam as pessoas de dentro para fora. Declaro sobre você que o tempo de escassez chegou ao fim, que a página virou, que o que foi perdido será restaurado, que o que foi roubado será devolvido, que o que pareceu atraso foi na verdade preparação, e que a partir de agora, a bênção que estava represada vai começar a fluir, e vai fluir com uma força e uma abundância que vai surpreender até você mesmo.
Declaro sobre você que aquela pessoa que você ajudou, aquela alma que você tocou sem saber, está sendo movida por mim nesse exato momento. Que o encontro que vai mudar a sua vida está sendo preparado. Que os recursos que vão chegar até você estão sendo liberados. Que as portas que precisam se abrir estão sendo destrancadas. E que nenhuma força humana ou espiritual pode impedir o que eu já decretei para a sua vida. Declaro sobre você que você não é esquecido, que você não é ignorado, que você não é menos importante do que qualquer outro filho meu, que o seu nome está escrito no meu coração, que as suas lágrimas estão guardadas nos meus frascos, que as suas orações foram ouvidas, foram registradas e estão sendo respondidas, às vezes de formas que você ainda não reconheceu, mas que logo ficará evidente. Declaro sobre você que a sua família vai ser abençoada, que os seus filhos vão ver a mão de Deus operando na vida deles por causa da sua fidelidade, que a sua casa vai conhecer paz, a paz que ultrapassa o entendimento, que não depende de circunstâncias externas, que permanece mesmo quando as tempestades rugem ao redor, que a fome, a falta, o aperto, a escassez, essas coisas vão se tornar memória na sua vida. Boas memórias, memórias que vão te ajudar a ter empatia por quem ainda está passando pelo que você passou. Mas memórias, passado, não presente, declaro sobre você que a recompensa que está vindo por meio daquela pessoa rica que você salvou sem saber, essa recompensa vai ser o início de um ciclo de abundância que não vai se interromper. Porque quando eu abro uma torneira, quando eu decreto prosperidade sobre uma vida, não é uma torneira que vai secar. É um rio que vai crescer. E esse rio vai beneficiar não apenas você, mas todos ao seu redor. Sua família, seus amigos, sua comunidade, seu ministério, a sua vida vai se tornar um canal de bênção para muitas outras vidas. Mas preciso falar algo importante sobre essa recompensa que está vindo. Você tem um papel ativo nisso. Não é apenas esperar. Há uma postura que você precisa manter, e essa postura envolve algo muito prático. Você precisa organizar a casa para receber o que está vindo. Assim como você limpa e organiza a casa quando sabe que um convidado importante está chegando, você precisa organizar a sua vida para a abundância que está chegando. E parte dessa organização é cuidar das finanças de forma sábia. É entender que bênção financeira, quando chega sem preparo, pode ser desperdiçada. Que o dinheiro que chega sem disciplina, sem visão, sem planejamento, esse dinheiro vai embora mais rápido do que chegou. E eu não quero isso para você. Eu quero que o que chega, fique. Eu quero que o que chega, cresça. Eu quero que o que chega se multiplique. E para isso, você precisa estar preparado. É por isso que eu coloquei pessoas que se importam com você para criar ferramentas práticas que te ajudam a receber e administrar a provisão que está vindo. Ferramentas que vão ajudar você a colocar ordem nas suas finanças, a criar estratégias, a ter paz no seu coração, não apenas espiritualmente, mas também praticamente. A recompensa está a caminho. Mas a sua postura de hoje determina o tamanho do que você vai receber e por quanto tempo vai durar. Quero que você chegue nessa recompensa preparado. Quero que quando ela bater na sua porta, você abra sorrindo, com a casa organizada, com o coração pronto, com a mente sábia, com as estratégias certas. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado.
Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários. Eu recebo essa declaração sobre a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas antes de qualquer coisa, antes de eu pronunciar uma única palavra sobre o que vem agora, preciso que você entenda algo fundamental. O que chamamos de conclusão aqui não é um encerramento, não é uma despedida, não é o fechamento de uma história, é exatamente o oposto, é a abertura, é o momento em que a cortina se levanta. É o instante em que tudo o que foi plantado ao longo dessa mensagem começa a brotar no solo do seu coração com raízes que ninguém mais vai conseguir arrancar. Você chegou até aqui. E isso não é pequeno. Você sabe quantas pessoas começam a ouvir uma mensagem de Deus e abandonam no meio do caminho? Quantas pessoas iniciam uma jornada espiritual e desistem quando o caminho fica difícil, quando a resposta demora, quando o silêncio parece falar mais alto do que a promessa? Mas você não, você ficou, você ouviu, você permaneceu. E isso me diz algo sobre quem você é. E mais do que isso, me diz algo sobre o que você está pronto para receber. Quero que você respire fundo agora. Onde quer que você esteja, seja na sua cama, no transporte público, na cozinha da sua casa, no trabalho, no carro, para tudo por um instante. Respira, porque o que vou te dizer agora não é apenas palavras que passam pelos seus ouvidos e somem. O que vou te dizer agora são palavras que têm o poder de se instalar no fundo do seu espírito e mudar de dentro para fora a maneira como você enxerga a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Pensa comigo sobre tudo o que foi revelado ao longo dessa mensagem. Pensa no gesto que você fez. Aquele momento que talvez você nem se lembre com clareza, mas que eu nunca esqueci. Aquele instante em que você olhou para alguém no mundo, alguém que os olhos humanos chamam de rico, de bem-sucedido, de poderoso, e você não viu o status, não viu o dinheiro, não viu a influência. Você viu uma pessoa, uma alma, um ser humano em necessidade, e você respondeu com o que tinha dentro de você: bondade, generosidade, presença, amor. E esse amor não evaporou, esse amor não se perdeu no ar. Esse amor não ficou sem destino. Ele foi registrado nos livros eternos. Ele foi visto pelos olhos que tudo veem. Ele foi recebido por mim como uma oferta preciosa, mais preciosa do que qualquer sacrifício religioso que possa ser feito com pompa e aparato, porque o que você fez veio do coração, e eu olho para o coração. Agora, meu filho, minha filha, quero que você entenda o peso do que vou declarar sobre a sua vida nessa conclusão. Não são palavras vazias, não são fórmulas religiosas, não são frases bonitas para te animar temporariamente. São decretos, são as palavras do Criador de tudo falando sobre uma criatura específica. Você, com conhecimento pleno de quem você é, de onde você veio, do que você passou, do que você plantou, e do que está preparado para você colher. Há um momento na Bíblia que eu quero que você guarde no coração para sempre. É o momento em que Jó, depois de tudo o que perdeu, depois de todos os dias de sofrimento, depois de toda a dor que o corpo, a alma e o espírito podem suportar, chegou ao outro lado da provação. E o que eu fiz por Jó? Restaurei em dobro tudo o que ele tinha perdido, devolvido em dobro. Não igualado, dobrado, não reparado, multiplicado. Porque essa é a natureza da minha justiça. Ela não apenas repara, ela compensa. Ela não apenas devolve, ela acrescenta. E o que eu fiz por Jó, eu sou capaz de fazer por você. Não porque você é Jó, mas porque eu sou o mesmo Deus. Eu não mudo. O que eu era para Jó, eu sou para você. O que eu era para Abraão, eu sou para você. O que eu era para Davi, eu sou para você. O que eu era para Ruth, para Esther, para José, para Pedro ou para Paulo, eu sou para você.
O mesmo Deus de milagres, de restauração, de provisão, de abundância, de amor sem fim e sem condição. Agora, deixe eu falar sobre o que significa o fato de aquela pessoa estar secretamente se preparando para te recompensar. Porque eu sei que ao longo desse vídeo você ouviu isso várias vezes, mas quero aprofundar esse ponto aqui na conclusão de uma forma que você nunca vai esquecer. Existe um princípio que permeia toda a criação, desde a menor semente até os maiores sistemas estelares, que é o princípio da simetria. Tudo o que existe tende a buscar equilíbrio. A natureza se organiza em torno do equilíbrio. E no mundo espiritual, esse princípio se manifesta de forma ainda mais poderosa. Quando você pratica um ato de bondade genuína, você cria uma assimetria espiritual. Você dá mais do que recebe naquele momento. E a criação, a lei espiritual que eu mesmo estabeleci, vai trabalhar para restaurar o equilíbrio. Vai trabalhar para que o que foi dado seja devolvido. Vai trabalhar para que o que foi semeado seja colhido. E eu, que sou o Senhor de toda a criação, que mantenho tudo em ordem, que sustento as leis que estabeleci, eu trabalho para que essa simetria se cumpra. Trabalho para que aquela pessoa que recebeu da sua bondade devolva. Trabalho para que o coração dela se mova. Trabalho para que os recursos dela fluam na sua direção, não como um Deus mecânico que simplesmente executa leis, mas como um pai que ama profundamente o seu filho e que quer ver esse filho prosperar, crescer, florescer, brilhar. Então, quando eu digo que ela está secretamente se preparando, estou te dizendo que essa lei está em operação, que esse movimento está acontecendo, que o equilíbrio está sendo restaurado e que a forma como ele vai se manifestar na sua vida vai ser de tal magnitude, de tal intensidade, de tal beleza, que você vai ficar diante de mim em adoração, porque não vai ter outra resposta diante da obra que eu fizer. Meu filho, minha filha, quero agora falar sobre o futuro, não o futuro distante e abstrato que a mente humana gosta de adiar. O futuro próximo. O futuro que já está a alguns passos de você. O futuro que, quando olhares para trás, daqui a pouco tempo, vai te parecer incrível que você chegou a duvidar. Imagina acordar um dia comum, um dia que começou como qualquer outro, e receber uma notícia, uma ligação, uma mensagem, um encontro inesperado, algo que você não planejou, que você não calculou, que você não conseguiria ter forçado nem se tentasse com todas as suas forças. E essa notícia vai mudar tudo. Não um detalhe, não uma pequena melhora, tudo. A sua situação financeira, a sua visão de futuro, a sua capacidade de ajudar as pessoas que você ama, a sua posição no mundo. E nesse momento, você vai se lembrar desse vídeo, você vai se lembrar dessas palavras. Você vai se lembrar de que eu te avisei, de que eu te preparou, de que eu te disse antes de acontecer, para que quando acontecesse, você soubesse que foi eu. Para que você não atribuísse ao acaso, à sorte, ao seu próprio esforço, para que a glória fosse minha, para que o testemunho fosse poderoso, para que a sua história se tornasse combustível para a fé de outros. Porque é isso que acontece quando eu abençoo alguém que tem um coração como o seu. Não é apenas aquela pessoa que se beneficia. É um círculo que se expande. É uma onda que vai longe. A sua bênção vai abençoar a sua família. A sua prosperidade vai abrir portas para quem você ama. O seu testemunho vai ser o milagre que alguém precisava para não desistir. Você vai se tornar, se já não é, um ponto de mudança na história de muitas outras pessoas. Agora quero fazer algo muito especial. Quero fazer o decreto final. E não é um decreto qualquer. É um decreto selado, confirmado, estabelecido pela autoridade que só eu tenho. A autoridade do Criador sobre a criação. A autoridade do Pai sobre o Filho, a autoridade da palavra que não volta vazia sobre a vida de um filho que ouviu, que creu e que está pronto para receber.
Fica de pé no seu coração. Abre a mão. Abre o espírito. Recebe. Eu decreto sobre a sua vida hoje que a seca acabou, que a temporada de falta chegou ao seu fim, que o que foi perdido nos anos difíceis, nos anos de luta, nos anos de espera, será não apenas devolvido, mas multiplicado com juros que apenas o céu é capaz de calcular. Que cada lágrima que você derramou em segredo foi guardada por mim e vai se transformar em semente de alegria que não passa. Eu decreto que aquela pessoa que você ajudou sem saber o tamanho do que estava fazendo, ela já está sendo movida por mim. O coração dela já está sendo tocado. A gratidão que estava adormecida dentro dela já está sendo despertada. E ela vai vir. Ela vai aparecer. Ela vai chegar, às vezes de forma direta, às vezes por meio de terceiros, às vezes de uma forma que você não estava esperando, mas ela vai chegar. E o que ela vai trazer vai ser o início de uma nova era na sua vida. Eu decreto que as portas que estavam fechadas por muito tempo, portas de oportunidade, portas de emprego, portas de negócio, portas de relacionamento, portas de ministério, portas de influência, essas portas vão começar a se abrir, uma por uma, e depois de muitas ao mesmo tempo. Você vai se surpreender com a velocidade com que as coisas vão começar a se movimentar. Porque quando eu desrepresa uma bênção, ela não escorre devagar. Ela flui com força, ela flui com pressão, ela flui com abundância. Eu decreto que a paz vai habitar a sua casa como moradora permanente. Não a paz que o mundo dá, que depende de circunstâncias, que vem e vai conforme o vento. Mas a minha paz, a paz que ultrapassa qualquer entendimento humano, que permanece mesmo em meio à tempestade, que descansa no coração, mesmo quando tudo ao redor parece agitado. Essa paz já está decretada sobre a sua vida e sobre a vida de cada pessoa que mora sob o mesmo teto que você. Eu decreto que a sua saúde vai ser restaurada em todas as dimensões, corpo, alma e espírito. O cansaço que você tem carregado, o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço espiritual de tanto lutar, esse cansaço vai dar lugar a um vigor novo, a uma energia que você não sentia há muito tempo, a uma disposição para a vida que vai surpreender até as pessoas mais próximas de você. Eu decreto que os seus filhos, os seus netos, as gerações que vêm depois de você, vão ser afetadas pela fidelidade que você demonstrou. Que o que eu faço na sua vida hoje vai criar um legado que vai atravessar gerações. Que os seus descendentes vão contar a história de como o Deus do céu abençoou um pai, uma mãe, um avô, uma avó que fez o bem quando podia ter feito o mal, que teve fé quando podia ter desistido, que permaneceu quando podia ter cedido. Eu decreto que você nunca mais vai passar pelo que passou. Não porque a vida não vai ter mais desafios. Vai, mas porque a partir de agora você vai ter recursos espirituais, emocionais, relacionais e materiais para enfrentar qualquer desafio sem ser destruído. Você vai ter pessoas ao seu lado. Você vai ter provisão, você vai ter sabedoria e, acima de tudo, você vai ter a consciência absoluta de que eu estou com você, que eu nunca te abandono, que eu nunca te deixo desamparado. Eu decreto que o seu nome vai ser conhecido por bondade, que quando as pessoas falarem de você, vão falar de alguém que recebeu muito e deu muito, que a sua prosperidade não vai te tornar fechado, mas vai te tornar mais generoso, que o ciclo de bondade que você iniciou quando ajudou aquela pessoa sem saber vai continuar e vai crescer, e vai tocar mais vidas, e vai gerar mais histórias de transformação, e vai levar mais glória para o meu nome. E esse decreto está selado pela minha palavra, que não é como a palavra dos homens, que às vezes promete e não cumpre, que às vezes fala e se esquece. A minha palavra é viva.
A minha palavra é ativa. A minha palavra tem poder de criação. O mesmo poder que falou no início de tudo, haja luz, e a luz existiu, esse mesmo poder está falando sobre a sua vida agora. E o que eu falo, existe. O que eu decreto, acontece. O que eu promete, se cumpre. Selado pelo amor que eu tenho por você, um amor que não começou quando você começou a te comportar bem, que não depende da sua perfeição, que não vacila diante dos seus erros. Um amor que existia antes de você existir. Um amor que existirá quando tudo que é temporal tiver passado. Um amor que é a força mais poderosa do universo e que está inteiramente direcionado para você, para a sua vida, para o seu bem, para o seu florescimento. Selado pelo sangue precioso do meu Filho amado, que pagou o preço mais alto que pode ser pago para que você tivesse acesso não apenas à salvação eterna, mas à abundância de vida agora. Porque eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Não vida miserável, não vida na sobrevivência, não vida olhando para o outro e desejando o que ele tem. Vida em abundância, vida plena, vida que transborda. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou ao final dessa mensagem diferente de como entrou. Pode não sentir ainda com toda a intensidade, mas algo mudou, algo se moveu dentro de você. Uma certeza que não estava lá antes, ou que estava adormecida e foi despertada, agora habita o seu coração. E essa certeza é o começo de tudo. Sai daqui com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com o olhar de quem sabe o que está vindo. Com a postura de filho amado e não de mendigo desamparado. Com a consciência de que você não está sozinho, de que você não foi esquecido, de que você não é invisível aos meus olhos. Você é visto, você é amado, você é escolhido e a sua recompensa está a caminho. Eu te amo com amor eterno e nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus falou diretamente com você por meio dessas palavras, então antes de fechar esse vídeo, preciso que você faça algumas coisas muito importantes. Curta esse vídeo agora mesmo. O seu like não é apenas um clique, é um ato de gratidão. É uma forma de dizer, essa mensagem importou para mim. E além disso, o seu like ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que estão esperando exatamente essas palavras hoje. Pode ser um familiar seu, pode ser um amigo que está no fundo do poço, pode ser um desconhecido que está à beira do desespero e que precisa ouvir que Deus não o esqueceu. O seu like ajuda essa mensagem a chegar até essas pessoas. Compartilhe agora no seu grupo de família do WhatsApp. Não deixa para depois. Depois, a correria do dia vai te puxar e você vai esquecer. Faz agora. Pensa naquela pessoa da sua família que está passando por dificuldades. Pensa naquele irmão, naquela irmã, naquele pai, naquela mãe, naquele filho que precisa ouvir que Deus tem um plano para a vida deles. Você pode ser o instrumento de Deus para alguém que você ama hoje. Um compartilhamento simples pode mudar uma vida inteira. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque essa não é a última mensagem que Deus tem para você. Todo dia tem uma palavra nova. Todo dia tem um decreto novo. Todo dia tem um encorajamento novo esperando por você aqui. E com a notificação ativada, você vai ser o primeiro a receber quando uma nova mensagem chegar. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora, porque Deus não terminou de falar com você. Há mais revelação, há mais profecia, há mais decretos esperando por você. Clica no próximo vídeo. Ele foi escolhido especialmente para continuar o que foi plantado no seu coração hoje. Que Deus te abençoe em tudo. Que a sua recompensa chegue antes do que você espera e que a sua história de virada comece hoje, agora, nesse exato momento.